Boa tarde, mulheres de joelho. Que bom estar com vocês através dessa plataforma, né, que é o YouTube. Infelizmente, hoje, né, não conseguimos fazer o presencial, mas a nossa reunião nunca para. E não seria hoje que ia parar, né? Tivemos 2 anos de pandemia e nunca parou. Então, estou aqui, né? Hoje seria a Martinha, que estaria dando a lição 8, né? Das leoas, mas como ela está muito gripada, até mesmo online, ela não tem condições de estar gravando. E nós temos que estar preparados, viu, leoas? Isso aqui já serve de alerta para estarmos sempre prontas, em alerta, mas sem estar estressada, como já estudamos, né? Uma leoa das leoas. E é isso. Vamos orar para a gente começar nosso estudo de hoje. Que Deus possa estar abençoando cada uma das irmãs. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esse momento, ó Deus, de estudo aqui da Tua Palavra, Pai. Essa lição 8, né? Das leoas. Possamos estar aprendendo de Ti, Senhor. Nos alimenta com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Abençoa, Senhor, todas as nossas irmãs, as leoas que estão doentinhas, Senhor, que o Senhor possa estar curando elas, em nome de Jesus, ó Pai. Cuida de cada uma delas, da sua família, e que o Senhor esteja com elas, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, dando uma lição, ó Pai, que aqui possamos aprender de Ti, em nome de Jesus, amém. Então, leoas, o nosso tema é: uma leoa anda apenas com um leão. O tema, né, muitas vezes pode até nos confundir, como assim? Mas eu vou ler aqui a primeira parte introdutória, né, que fala da leoa animal, né, que diz assim: do bando, para se proteger, as leoas têm umas às outras, mas também, em alguns momentos, pode contar com os leões alfa, para protegerem de inimigos mais ferozes ou outros leões perigosos. Mas, em meio a essa organização natural, mesmo esses leões, né, eles não se comprometem e não são confiáveis, né, e para estar aí naquela segurança daquelas leoas. E muitas vezes o período que o leão permanece nesse bando é de 2 a 3 anos. Quando chega esse período, eles procuram outros rebanhos e vem um novo leão. Aí é onde começa, né, o processo de adaptação de um outro líder, né? Então, no reino animal, né, no caso aqui das leoas, sempre há mudança de liderança. Sempre há a cada 2, 3 anos vem um novo líder. E elas nunca estão com o mesmo leão, né? Estão sempre se adaptando a um novo leão. Isso no reino animal. E trazendo para nós, como leoas humanas, né? Diz assim, a segunda estrofe diz assim: essa realidade que ocorre em meio à organização dos leões não reflete o que acontece no mundo espiritual, uma vez que as mulheres leoas de Deus, depois de sua conversão e que seguem a Jesus, têm a companhia apenas de um verdadeiro leão. Jesus é o nosso Cordeiro, que foi morto e ressuscitou. Glória a Deus.
ressuscitou como leão da tribo de Judá, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Está escrito lá em Apocalipse 5:5, né, que diz assim: todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos selos. Então, leoas, nós só temos que andar com um leão, o verdadeiro leão, que é Jesus. Quando nós se convertemos, nós aprendemos a seguir a uma pessoa, a um líder, que é o nosso Deus, o nosso Jesus, que ele é o leão da tribo de Judá, né? E, diz assim: na presença de um leão, todas as feras menores tremem. Quando o leão chega perto, não tem feras, não tem predador que não tenha medo dele. Ele é imponente, então quando ele se apresenta, todos temem e tremem também. Embora seja dito que Satanás é um leão que percorre a terra procurando alguém que possa devorar. Tá lá em 1 Pedro, todas abrem aí, tá? 1 Pedro 5:8. Diz assim: sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, 1 Pedro está falando, né, que a gente tem que ser vigilante, em oração, porque o diabo está em derredor, não ao redor, procurando brechas para devorar. Só que diz assim: ele não é um leão, ele apenas imita ser um. Satanás não é páreo para o verdadeiro leão. Então, meninas, o Satanás, ele não é um leão, ele imita ser. Ele põe essa máscara de leão para nos intimidar, para nos amedrontar. Mas o verdadeiro leão é o nosso Jesus, o leão da tribo de Judá, o leão, a raiz de Davi, que venceu a morte e ressuscitou. Esse é o verdadeiro leão. O diabo, ele brinca de ser leão, mas ele não é. Ele não tem poder sobre nós, que nós temos um leão mais forte dentro de nós, que é o nosso Jesus. E diz assim: é hora de anunciar que um leão está em nosso meio. Talvez tenhamos perdido o verdadeiro leão enquanto discutimos sobre o que não é importante. Muitas vezes a gente está tão focadas em pequenas coisas que a gente esquece de anunciar, de falar do verdadeiro leão, que é quem? Jesus. Mas quais as circunstâncias que vêm na nossa vida? Né? Muitas vezes doenças, problemas da família, problema com filhos, financeiro, isso tudo nos tira o foco do nosso verdadeiro leão, que é Jesus, o Senhor das nossas vidas, né? Nossas fileiras se dividiram e o nosso foco se desviou, enquanto os poderes das trevas causam o caos na terra, que fomos encarregados de proteger. Uma batalha está sendo travada ao nosso redor. Lá em Efésios 6, do 11 ao 13, diz assim:
Ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os demoniadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneça inabalável. É isso que nós devemos ser, nos revestir das armaduras de Deus. Porque pode vir tribulação, pode vir setas espirituais, né? Pode vir o que for, mas se a gente tiver enraizadas na palavra de Deus, nada disso vai nos abalar. Gripe, problemas conjugais, nada nesse mundo nos abala. Se a gente tiver firme na rocha, é o nosso tema da família esse ano. Minha família está firme na rocha. Então, leoas, firme na rocha. Nada vai nos abalar se a gente tiver com a armadura de Jesus. E andando sempre com quem? Com o mesmo leão, que é quem? Jesus. É Jesus o Senhor da sua vida. Então, diz isso, ó. Mas estamos ocupados demais, lutando dentro do nosso próprio acampamento. A gente fica lutando, dando, como diz o ditado, dando um murro em ponto de faca. Mas o verdadeiro posicionamento a gente não está tendo. De quê? De buscar lá em Deus, de se revestir das armaduras de Deus e ir para a guerra, e ir para a luta, porque nós somos guerreiras, leoas, que protegemos o nosso lar. Então, não fique lutando dentro do seu próprio acampamento, lutando com seu marido, lutando com seu filho, sabe? Uma guerra. Não, a verdadeira luta, a gente tem que lutar é contra o mundo que está aí, contra as setas, contra as ciladas que o mundo está trazendo para os nossos filhos, para o nosso lar. Não dê brecha, ande sempre com o mesmo leão, que é Jesus, leão da tribo de Judá. E aí diz assim: por esse motivo, Paulo incentivava Timóteo a se manter firme e mostrando Cristo a todos. E aí, leoas, estamos firmes? Estamos mostrando Cristo para todas as pessoas que estão ao nosso redor, até mesmo para a nossa casa? O que é que nós estamos aprendendo? Nós já estamos na 8ª lição. Me fala, fica o desafio aí, tarefinha de casa. Nem terminou ainda o estudo, mas a tarefinha de casa. O que você tem aprendido? O que vocês têm colocado em prática no seu lar com essas lições? Desde o início até a 8ª. Você tem ensinado seus filhos a ser um leão, a se proteger? Tem ensinado seu marido? Olha, amor, é assim, olha o que eu aprendi. E você também tem aprendido? Eu tenho aprendido? Tenho colocado em prática aqui? Estou anunciando Jesus a todos? Onde eu vou? Onde eu passo, estou falando de Cristo? O que Jesus tem feito na sua vida? O que você tem falado desse leão, desse único leão que você anda com ele? O que você tem dito às pessoas? Vamos fazer essa tarefinha? Eu vou fazer igual a irmã Toinha diz, né? Vamos listar aí 5
5 coisas que você tem aprendido durante essas lições. Isso já foram 8 lições, então você deve ter, né, aprendido 5 lições e colocado em prática no seu lar. Então, Paulo incentivava Timóteo a se manter firme, a se manter sempre mostrando Jesus na vida dele, né? E eu vou colocar aqui depois o hino, aquele hino 46 do cantor cristão, diz assim: minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir ao que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. E aí? Vocês têm colocado em prática essa estrofe? Tem falado, anunciado? Diz assim: vemos nesse hino, vemos que nesse hino, que quem anda com o leão da tribo de Judá entende a necessidade de consagrar sua vida. Sabe? Nós entendemos, quem anda com esse leão entende a necessidade de consagrar a nossa vida a Ele. Consagre, minha irmã. Consagre seu filho a Jesus. Consagre sua casa a Deus. Ruja em oração no seu lar. Consagre seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, a sua família a Jesus. O mundo está perdido, né? Se a gente for levar esse título, uma leoa anda apenas com um leão, você vê que o mundo não anda só assim. O mundo anda com vários leões. As pessoas estão sempre procurando, sabe o quê? Vários leões. Então o hino fala: consagre sua vida a Ele. E diz assim: como era feito desde a época do povo de Israel. Lá em Levítico 20, o versículo 7 e o 8. E assim viver sempre ao seu lado, contando do seu amor, para que todos o conheçam. Viver sempre ao lado de Jesus. Como eu estou assim, seu lado vou viver. E sempre transmitindo esse amor. Como é bom falar do que Jesus tem feito na nossa vida, né, irmãos? Olha, eu tenho tido tantas experiências com o Senhor. Deus tem nos abençoado tanto, irmãos. Tanto. A Pané tem aquele: quantas bênçãos, quantas são? Então, são muitas. Essa semana eu tive uma bênção, né? Que já fazia uns 5 meses que ele aqui não estava tomando uma medicação, porque ele precisa tomar essa medicação para concentração. E essa medicação é muito cara, é R$500. Eu encontrei de R$520. E a cada 2 meses eu tenho que comprar esse remédio. Já fazia muito tempo que ele aqui não estava tomando, né? Que a gente não estava conseguindo realmente comprar. E Deus usou uma leoa. Deus usou uma bênção na nossa vida. E nos abençoou, irmão, com a compra desse remédio. A gente conversou, a gente falou e eu contando para ela, né, a necessidade desse remédio e tudo mais. E assim, o Senhor falou com ela. Ela entendeu o lado do meu filho, porque ela passa pela mesma situação.
E como ela anda com o mesmo leão que eu ando, ela se sentiu, sabe o quê? Sensibilizada pela dor do outro. E compramos, para a honra e glória do Senhor. Então, é falar, transmitir a mensagem, falar para os quatro cantos, como Paulo incentivava Timóteo. Fale desse amor, fale do que Deus tem feito na sua vida, do que Jesus tem feito na sua vida. Então, é resposta de orações, é lutas. Em meio às lutas vem as vitórias. A gente tem que contar as vitórias, cai de novo e conta a vitória e vai falando desse Deus que nos contagia de forma espiritual. E a gente tem que falar desse Deus, tem que viver. Ai, você é muito bitolada. Não sou mesmo. Dentro da palavra de Deus eu sou sim. Porque é só o Senhor para nos abençoar. Leoas, acordem. Acorda, leoas. Veja qual é o leão que está do seu lado. Quais os leões que estão do seu lado. Quem você tem servido. É isso que Deus quer da gente. E transmitindo a mensagem do Evangelho a todos os perdidos. Tem transmitido? Tem falado? Tem falado desse Deus? Ó, lá em 1 Pedro, tá aqui Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2, 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Olha que glória! Quantas irmãs aqui, quantas leoas aqui tem a sua casa própria, né? A sua propriedade própria. Quem tem isso? Quantas? Não é tão gostoso quando a gente consegue comprar o nosso apartamento, a nossa casa e se sente, né? É minha propriedade. Então, quando a gente tem posse de algo que é nosso, a gente se sente bem, é dono. E Deus está dizendo que nós, leoas, somos propriedade exclusiva de Deus. Não tem outro Deus, não tem outros deuses, é só desse Deus maravilhoso. É isso que a palavra diz. Ó, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Tem aquele maravilhosa graça, o teu amor não falha. Pois é, Ele nos tirou lá das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Que Deus maravilhoso é esse? Qual é o outro Deus que ia te fazer isso? Qual outro Deus, outros deuses que está te tirando das trevas para a luz? Ou você está indo para as trevas? Ou você está escolhendo esses outros deuses? O que tem te feito ir para as trevas e esquecer a luz? É financeiro? É desânimo? Ai, não tem mais jeito, irmã. Busca de joelho. Pede sabedoria que Ele te dá. É isso que Deus está aqui dizendo. Ele é propriedade, nós somos propriedades exclusivas. Você sabe o que significa isso? Propriedade é algo exclusivo. É eu pegar isso aqui é meu. O meu celular é só meu. É isso que Deus está dizendo. Tássia, Lu, Toinha, Gisele, Gisleia, Martinha,
Darlene, Sônia, Welma, que mais? Muitas irmãs para falar. Lúcia, Adriana, Adeci, Tarsila, Suca, Bárbara, Ana, Eliane, Carlinha. Meninas, são muitas. Deus está dizendo, vocês são propriedades exclusivas minha propriedade. Deus está dizendo isso. E diz assim, como consequência desse testemunho de vida, é possível pedir que todos possam usufruir da salvação que só Jesus pode dar. A salvação só vem de uma pessoa, de Deus, de Jesus. Foi Ele que morreu na cruz, pagou o preço pela nossa vida, derramou sangue por você, minha amada, e por mim. E o que nós estamos fazendo com isso? Todos os dias estamos matando Jesus muitas vezes, esquecendo que Ele ressuscitou. Ele venceu a morte por nós. Esse é o motivo de andar com um leão que é o nosso Jesus. Porém, muitas leoas têm andado com mais de um leão, ou seja, muitas mulheres têm colocado em seu coração seguir a mais de um Senhor, quando na verdade isso é engano do maligno. Mateus, que é o nosso versículo-chave da lição, né? Mateus 6:24 diz assim: um escravo não pode servir a dois senhores, a dois donos, ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, ao mundo. Como? Como que eu posso, meninas, como que nós podemos servir a dois senhores? Não tem isso na palavra de Deus. Não podemos servir a dois. Só podemos servir a um Deus. A um Deus maravilhoso que é Jesus, nosso Deus. É a Ele. E tem muitas mulheres que servem a vários senhores, da beleza, do egoísmo. Ai, não falo porque não vou perdoar. Que isso? Que servo é esse? Que senhores é esse que você está servindo? Que Senhor? Que Jesus não é disso. Jesus não é isso. Não podemos servir a vários senhores. Porque nós não podemos. Sabe por quê? Quando a gente está fazendo várias atividades em casa, ao mesmo tempo, você faz todas com excelência? Faz. Vocês lavam a louça, varrem a casa perfeitamente juntos? Ao mesmo tempo? Não. Ou você escolhe varrer a casa ou lavar a louça. Ou você escolhe lavar o banheiro e arrumar a cama. Porque os dois ao mesmo tempo não vai ficar bom. Um vai ficar a desejar. Exatamente é isso que Mateus está falando aqui. Não podemos servir a dois senhores com a mesma excelência. Então, escolha servir a um, que é o nosso Jesus, nosso Deus. Não podemos servir a dois senhores. Porque, como Jesus ressaltou, acabamos odiando a um e amando o outro. Né?
Deuses adversários exigem coisas diferentes e leva a caminhos diferentes. Quando a gente decida servir a outros deuses, a outros mestres, outro caminho, vai exigir de nós outra conduta. Outra conduta. Se eu estou servindo a um Deus que não é Jesus, não é o nosso Senhor, nós vamos acabar se igualando e seguindo a outras condutas. Do erro, da mentira, da prostituição, de tudo. Do Instagram, do TikTok, das redes sociais. Nós automaticamente seguimos caminhos diferentes, porque nós estamos seguindo a outro Deus. O alvo está sendo outro, não está sendo Jesus. Quando a gente segue a Jesus e bota Ele como o nosso alvo da nossa vida, o mais importante de tudo, nós seguimos os seus mandamentos, nós seguimos a lei que Jesus nos ensina. A amar, a respeitar, a honrar o nosso Deus, a honrar os nossos irmãos, cuidar um do outro. É isso que andar apenas com o leão, é isso que nos ensina a ser fiel. O Senhor está indo em uma direção e a nossa carne e o mundo estão indo em outra. É aqui. Se a gente seguir Jesus, a gente vai em uma direção. Se a gente seguir ao mundo, vai em outra direção. Não tem como. É inviável. Eu não sei como as pessoas conseguem. Eu não sei como as pessoas conseguem passar, como o pastor ontem estava falando no culto de oração. Como é que você passa a semana todinha fora da igreja e no domingo você é um crente? Gente, não tem isso. Não tem como. Como é que você vai estar cheio, se encher de Deus, que você passa a semana todinha se alimentando do mundo? Vivendo como o mundo, se comportando como o mundo, tendo atitudes mundanas, tendo tudo. E no domingo, pronto, virei crente. Virei a crente. Não tem. A máscara vai cair, minha irmã. Leoas, andar apenas com um leão, que é Jesus. Jesus é o nosso leão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só por Ele que nós temos que seguir e ensinar. Como eu falei aqui, ensinar e nos encher desse Deus e reconhecer que somos propriedades exclusivas do Senhor. Anote isso, escreva: você é propriedade exclusiva do Senhor. Como é que eu sou propriedade exclusiva do Senhor e peco contra o nosso Deus? E estou sempre longe de Deus, nunca estou cheia, nunca estou preparada. Aqui, por exemplo, hoje, irmãos, hoje estava tudo certo para a gente estar presencial. Aprovou a Deus que isso não acontecesse. E glória a Deus, nós estamos aqui pelo poder do Espírito Santo, né? E para a gente ir já finalizando, né? Diz assim: quando seguimos a Cristo, devemos morrer para todo o resto, ou não conseguiremos segui-lo. Se decidimos servir ao nosso Deus, temos que morrer para o outro. Se a gente não morrer, nós não vamos conseguir segui-lo a Jesus. Porque nós vamos estar presos a uma ideologia, a uma crença. Eu aprendi a uma lição, né? No congresso das esposas de pastores, sabe? Sempre colocando as crenças no lugar. Ai, não, é porque é isso. Não.
Esqueça essas crenças do mundo. Para conseguir seguir a Jesus, nós temos que morrer para todo o resto, segui-lo, para conseguir seguir, porque senão você não vai conseguir, meu irmão. Se tentamos servir a dois senhores, teremos lealdades divididas, e com isso levará ao afastamento do verdadeiro leão. O que eu estou falando? Se tentar ser leal a dois senhores, nós não vamos conseguir. E consequentemente, irmão, a gente vai se afastar do verdadeiro leão. A gente vai esquecer, porque a gente não consegue manter dois senhores na nossa vida. Nós não conseguimos. Tem pessoas que até conseguem, mas você vai ver a vida delas. São pobres de espírito. São totalmente longe, não tem embasamento bíblico. Não tem embasamento bíblico. Não são cheias de Deus, que quando vem adversidades, um questionamento treme. Começa a tremer na base, que nem vara verde. Fica igual vara verde, tremendo, com medo. Ai, meu Deus, aí vai vir aquela pergunta. Por quê? Porque não está cheia do verdadeiro Senhor. Não conhece o Deus, não conhece não conhece os seus princípios, os seus mandamentos. Não conhecem. Cai, e cai feio. Você vê pessoas do mundo, eles estudam, eles conhecem, e você, como leoa, não conhece a palavra. Aí fica gaguejando, tropeçando, falando palavras sem noção, sabe? Ideologias que não é cristã. Ai, é isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, acorde. Levanta da sua cadeira, vá se mexer, vá estudar a palavra, vá aprender como é seguir com apenas um leão, que é Jesus. Vamos terminar, né? Só existe um leão verdadeiro, que deve estar ao seu lado, andando conosco. O nome dele é Jesus Cristo. Só existe um leão nas nossas vidas. Não existe e não tem que ter espaço para outro leão. Só existe um, minha irmã. Só existe um nas nossas vidas. Não queira colocar outro. Quando colocamos outros leões como parceiros na nossa vida, nós caímos. Nós automaticamente deixamos de servir o verdadeiro leão e vamos seguir outro. Isso é em tudo, tá, irmã? Servir dois senhores é em tudo das nossas áreas da nossa vida. É o excesso em celular, é excesso em academia, é excesso em pornografia, música mundana, comportamentos, sabe? Se algo está sendo em primeiro lugar na sua vida, a não ser Jesus, está errado. Está errado. Não siga por esse lado. Não siga pelo lado que o nosso Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. E aí, como a gente viu, né? Que nós somos propriedades, né? Somos propriedades de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor, viu, Leila? Então, que Deus abençoe cada uma de nós.
e que essa palavra mantenha morada no seu coração, como manteve em mim, na minha vida. Quero agradecer a Deus imensamente por essa oportunidade de estar dando essa lição, que falou muito ao meu coração, né? E nos faz refletir que quais são os outros leões que estão querendo tomar conta de um lugar que é só de um leão nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, obrigado por tudo, por esse momento. Obrigado por essa lição, Senhor. Que possamos dar um lugar, o primeiro leão das nossas vidas, que é Jesus. Que é o Senhor das nossas vidas, Pai. Que Ele seja o primeiro, que Ele seja... que Ele esteja prioridades no nosso lar, na minha casa, na minha vida, que possamos nos encher, Senhor, de Deus, nos encher dessa palavra, que o Senhor faça morada nos nossos corações. Obrigada, Senhor, mais uma vez por esse momento, com as minhas irmãs, nesse momento que elas estão escutando essa mensagem. Cuida delas, da saúde delas, em nome de Jesus. Amém. E próxima quinta-feira, em nome de Jesus, estaremos reunidas presencialmente, tá bom? Um beijo e que Deus abençoe a todos.